E aí, meu povo querido, seja bem-vindo mais uma vez nessa nova oportunidade. Dessa vez nós vamos falar sobre doutrina e jurisprudência. Você até deve estar me perguntando o seguinte, mas professor, o que o senhor vai tratar junto com a gente? Pois é, dicas importantíssimas. Como eu sempre afirmei para vocês, nesse bloco de aula a gente vai falar sobre táticas de estudos nessa reta final. Então, a primeira tática que eu passei a vocês foi sobre a questão da lei seca. Como acertar todas as questões de lei seca. Então, eu passei, na verdade, não somente uma, mas várias táticas. Lembra disso? E nesse vídeo agora, dessa vez, nós vamos falar sobre doutrina e jurisprudência. Muita gente estuda, principalmente jurisprudência, de forma errada, e é por isso que acaba não tendo um bom desempenho na hora da prova. É ou não é? Primeira coisa que você precisa entender: o que que é doutrina, professor? A doutrina é a explicação teórica realizada pelos estudiosos, pelos professores que lecionam também por meio dos livros. Então, quando falar para você assim, olha, o entendimento doutrinário sobre determinado artigo da lei. Ah, mas aqui nesse artigo estava falando tal assunto, mas, o que o legislador, ou seja, aquele que criou a lei, quis dizer na verdade foi isso. Essas opiniões são chamadas de opiniões doutrinárias, e a gente tem também a opinião jurisprudencial. Opinião doutrinária é dada pelos cientistas do direito, pelos professores que escrevem livros. Então cada área, direito penal, processo penal, direito administrativo, direito constitucional, tem os seus respectivos doutrinadores. Tem pessoas que só escrevem sobre materiais sobre direito penal. Tem doutrinadores que somente escrevem sobre o processo penal e assim sucessivamente. Então, quando você escutar falar assim, olha, o doutrinador Rogério Sanches Cunha diz que nesse artigo aqui do Código Penal está querendo dizer isso. Isso é uma explicação doutrinária, uma opinião doutrinária. Às vezes a doutrina ela diverge, ou seja, a opinião dela é diferente do que está escrito na letra da lei. Em algumas situações, a opinião doutrinária ela é inclusive diferente da opinião jurisprudencial, mas fato é que esse assunto é um assunto que você tem que estudar. Pessoal, então doutrina é um assunto novo? Não. É uma vamos dizer o seguinte, que é uma opinião acerca de determinado assunto que já está previsto na lei. E tem alguns assuntos que mesmo não estando previsto em lei, tem a opinião doutrinária, inclusive a explicação doutrinária, como por exemplo, o direito administrativo. Se você pega uma matéria como direito administrativo, o direito administrativo ele não está codificado, não existe um código para a gente falar assim, ó, código de direito administrativo. Assim como existe o código penal, o código de processo penal. Código penal, código de processo penal. Temas que estão codificados. Ah, eu quero estudar sobre a lei de tortura. Não, beleza, lei de tortura tem a lei para isso. Então, os doutrinadores escrevem sobre a tortura com base também no que está escrito na lei, pegam históricos, enfim, de criação da lei de tortura e tudo mais, vão lá na Segunda Guerra Mundial e faz aquele apanhado geral. Mas a base central daquele material sobre tortura é baseado na lei. Agora, tem assuntos que não tem uma lei para se basear, não tem uma lei para fundamentar, como, por exemplo, o tema ato administrativo. É um tema de direito administrativo, mas que não tem lá na letra da lei do artigo tal até o artigo tal vai falar sobre ato. Não tem. Então, para esses assuntos que são 100% doutrinários, ou 98% doutrinários, são assuntos que você tem que dar uma maior atenção na parte doutrinária. Assuntos que têm doutrina, mas que tem também lei seca, você tem que dar a moral, uma devida atenção para a parte doutrinária, explicação teórica do conteúdo, mas também tomar cuidado com a lei seca, porque pode ser que o examinador cobre uma questão que não está mencionando nenhum assunto doutrinário naquela questão, é somente o que está na letra da lei. Faz, inclusive, a gente lembrar do que eu tratei na aula passada, que foi como acertar todas as questões da lei seca, as melhores táticas para isso. Tudo certo, professor, tudo bem, isso já me explicou. E a jurisprudência, o que que é? A jurisprudência é a mesma coisa da doutrina, só que com um diferencial. A jurisprudência ela tem que ser provocada. A jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais, sobretudo que caem em prova decisões do STF e do STJ. Então, decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são as decisões que de fato vêm sendo cobradas nas provas. No seu concurso da Guarda Civil de Rio Verde não vai ser diferente. Se tiver que cobrar alguma jurisprudência lá, vai ser ou do STF ou do STJ. Pode anotar isso que eu estou te falando. Professor, tudo bem, eu já entendi, mas o que, seria essa jurisprudência? Jurisprudência é uma decisão jurisprudencial acerca de determinado assunto. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que determinada pessoa cometeu um crime lá, um crime de homicídio. E aí tem uma dúvida, para aí, esse indivíduo praticou o crime de homicídio contra uma pessoa menor de 14 anos. Esse homicídio é um homicídio qualificado ou ele é apenas um homicídio com aumento de pena? E aí vem aquela discussão, a defesa, né, o advogado de defesa fala que vai ser um homicídio apenas com aumento de pena e etc e tudo mais. Aí vem o Ministério Público, né, a acusação e fala: "Não, vai ser um homicídio qualificado, porque quando ele cometeu o crime, já estava em vigor uma lei nova, que é a Lei Henri Borel, que fala que quando o homicídio é praticado contra menor de 14 anos, o homicídio ele é qualificado", e fica aquela briga toda, e aí condena
absolve, sei que isso chega lá no Supremo Tribunal Federal. Aí chega lá o Supremo Tribunal Federal, mete a caneta e fala: "Não, é homicídio qualificado, tendo em vista que quando o autor praticou o crime já estava em vigência a lei Henri Borel, etc, tudo mais". Resumindo, a acusação estava certa. Aquilo gerou o quê? Uma jurisprudência. Então, para todas as demais os demais órgãos do judiciário já vão decidir de acordo com esse entendimento fixado pelo STF. Aí ali gerou-se uma chamada jurisprudência. Esse entendimento jurisprudencial cai nas provas. Então tem entendimentos do STJ, do STF. Ah, pessoa, entendi. Então isso é então a jurisprudência ela não se manifesta de forma automática, não, ela tem que ser provocada, tem que chegar até o STF, até o STJ, uma contenda judicial para que eles decidam. Enquanto que a doutrina não, o doutrinador, a lei saiu hoje, amanhã ele já está escrevendo sobre a lei e criticando um artigo ou outro, falando que não concorda, dando as suas respectivas opiniões, seus conceitos que não foi dado pela própria lei. Eu penso que eu consegui explicar. Eu tô querendo acreditar que eu consegui explicar a você o que que é doutrina e o que que é jurisprudência. Mas mesmo você não tendo entendido o que é doutrina e o que é jurisprudência, fique tranquilo, porque a partir de agora eu vou te explicar como é que você faz para acertar todas as questões, como é que você memoriza doutrina e jurisprudência. Vamos começar pela doutrina. A doutrina é o seguinte: você vai na apostila ou na videoaula, tudo bem? Professor, preciso ler um livro? Não precisa. Esse é o primeiro erro que muita gente comete. Deixa eu explicar um negócio aqui. Você que vai fazer concurso de guarda municipal, pode ser até outro concurso. Vai fazer concurso de polícia, penal, polícia militar, polícia civil, né, pra gente, o escrivão, o papiloscopista. Irmão, bombeiro, você não precisa estar comprando livro de doutrina. Tem gente que compra: "Ah, vou comprar uma doutrina de direito penal para estudar para direito penal para as provas da polícia municipal", que é a GCM. Não precisa. Porque você vai comprar uma doutrina, eu tenho vários aqui inclusive. Tenho aqui, tem lá no escritório, tem na minha casa inclusive também vários livros. Eu tenho vários livros de direito penal. Eu inclusive já li mais de 20 livros de direito penal. Mas é porque eu sou professor, eu preciso ter um conhecimento um pouco mais amplo, visões de diferentes doutrinadores acerca do direito penal, para então ministrar aula. Eu já li mais de 14 livros de direito constitucional, já li uns 8 livros de processo penal. Então eu preciso fazer isso. Alguém que está estudando para um concurso de juiz, né, quem sabe até porque até isso hoje em dia não é indicado mais. Esses dias eu conversei com um colega que inclusive é professor, tem um curso, ele tem é proprietário de um curso também, e ele é juiz, ele falou assim: "Ó, acabou, Caldeira, essa questão da galera comprar doutrina para estudar para determinado concurso". Porque você vai comprar um livro, o livro tem 400, 500, 600 páginas para falar às vezes de um tema só. Então o ideal hoje é você ter um material, uma síntese ali, um resumo, uma sinopse. E até as sinopses hoje em dia não estão sendo mais vendidos, que é um livro mais resumido, um livro pequeno. Eu não sei se eu consigo pegar um livro desse aqui para você. Eu vou pegar aqui, você vai dar uma aliás, não precisa nem pausar o vídeo, né, você vai ficar aí, o professor Quadrilha vai levar, vai até na estante aqui do estúdio, eu vou pegar um livro, 2 livros de doutrina para você ver, tá? O professor já está de volta, não sei nem quantos minutos ou segundos eu gastei para todo esse processo aqui. Deixa eu ver se eu me ajeito aqui direitinho, né. Ah, vai dar certo. O Edmar tá ali do outro lado, não pode sair que ele tá ali vigiando a câmera, mas enfim. Vamos lá, eu peguei aqui, na verdade, só um pouquinho dos livros que a gente tem aqui no nosso estúdio, ó, dê uma olhada. Isso aqui, eu tô mostrando agora para você, assim vai ficar mais fácil. Eu tô mostrando para você é uma sinopse de processo penal, né, basicamente uma sinopse, não tá com esse nome, mas é um resumo de processo penal. Aqui tem vários tópicos de processo penal nesse livrinho. Só o processo penal tá aqui dentro. Ele tem quantas páginas? Ó, ele tem, ó, mais de 300. Eu tô aqui quase no final, já tá com 321, uma média de 330 páginas. Esse material aqui, ó. É só de processo penal, tá vendo? Só o processo penal mesmo. Mas eu vou jogando aqui do lado, tá bom? Depois, tá bom, a gente pede o colega pra pegar aqui pra gente, tá? Ótimo, beleza. Aqui eu tenho um outro livro, ó. Esse aqui já é de processo civil, tá vendo? É um livro só de processo civil e não tem tudo aqui de processo civil. Nesse livro aqui, essa doutrina aqui, ela tem, deixa eu ver, né, 562 páginas. Esse aqui é um pouco mais grosso, tá vendo? 562 páginas, ó, tá vendo a pancada disso aqui? Isso cai na cabeça de um Ave Maria, né? Aqui nós temos um outro livro de prática de processo civil, tá vendo? Ah, aqui assim, ótimo, beleza. É doutrina, tá vendo o tamanho disso aqui?
Isso aqui vai ter mais de 600, é isso, 627 páginas esse livro. Ótimo. Beleza, tô jogando aqui em cima da mesa, mas tá fazendo barulho danado. Agora olha esse outro livro aqui, tá vendo? Ó a grossura. Isso aqui se arrumar na cabeça de um camarada cai na hora. Isso aqui é o Código Civil comentado para concurso. Olha a grossura desse negócio, dá quase, ó, deixa eu ver, dá mais de 4 dedos aqui emparelhado um do outro, ó. Vamos ver quantas pá esse aqui é mais de 2.000 se brincar. Ó, 2 não, aqui embaixo, 1000, passou de 2.000 páginas não, deu, ó, 1.817 páginas. Então, tá vendo? Doutrina. Esse aqui eu vou colocar um pouco mais de cuidado, senão vai até quebrar a mesa. Ó, viu o barulho? Meu Deus do céu, se tiver com fone, né. Então vejam só o que eu quis mostrar pra você, isso é doutrina, entenderam? Você não precisa comprar um livro desse para estudar, mesmo porque você compra um livro desse, você tem só matéria imagina a quantidade de páginas. Então hoje nem para concurso de juiz o pessoal não compra mais. As livrarias, né, livraria jurídica, por exemplo, caiu nos últimos anos muito a procura por livro jurídico, porque hoje em dia o pessoal prefere mais em PDF e depois nem em PDF o pessoal está estudando. O pessoal já está pegando o material pronto. Os cursos preparatórios para concurso de juízes, hoje em dia, não indica mais doutrina. Ah, mas é porque lá no edital apresenta bibliografia e fala que vai ser cobrado conteúdo do fulano de tal, do cicrano e do fulano. O conteúdo, o preparatório para o concurso de juiz, que é o preparatório de magistratura, para concurso de Ministério Público, que é promotor, ou concurso de procurador, defensor público, ou até mesmo de delegado de polícia, já entrega isso para o aluno. E nós aqui não somos diferentes. Em todos os nossos preparatórios da Polícia Civil, Penal, Militar e Guarda Municipal, que é a nossa futura Polícia Municipal, nós já entregamos isso para o aluno. A explicação do conteúdo, explicação doutrinária, retirada dos livros, colocado numa linguagem mais fácil. Às vezes, para explicar para você, por exemplo, sobre o sigilo do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo que tem como uma de suas características o sigilo. Na letra da lei fala sobre sigilo, obviamente, mas tem uma visão doutrinária e jurisprudencial sobre esse assunto. Quem pode ter acesso? O Ministério Público, o advogado pode ter? Ah, beleza, advogado só os autos com relação aos autos que estejam documentados, beleza. Se você vai pegar um livro de processo penal que tem aí mais de 500 páginas, só para falar sobre o sigilo, o doutrinador vai gastar ali, às vezes, 8, 10 páginas do livro. Enquanto que a gente consegue resumir isso para você no seu material. E é isso que a gente faz aqui no Caveira Exemplo. Não somente a gente, mas todos os preparatórios que forem sérios vai fazer isso para você. Então aqui eu peguei, mais uma vez como exemplo, o tema inquérito policial. Esse aqui é uma das nossas apostilas desse curso, né? O curso tá aqui, tá vendo? Aqui tem as videoaulas do tema inquérito. E aqui na opção arquivo a gente tem a apostila. Eu já fiz o download e a gente tá com ela aqui agora, nesse momento. Então aqui você tem a explicação doutrinária sobre o assunto. A explicação doutrinária aqui, ela nada mais é do que, professor, uma aula. Nós estamos lecionando para você por meio dessa apostila, conforme você está vendo. Ó. Tá vendo aqui? Olha aqui onde a gente está falando, ó, o inquérito policial, ele é ó, administrativo, inquisitivo, tal, beleza, tudo mais. E aqui a gente tem a parte que ele é sigiloso, ó, tá vendo? Aqui, ó, que o inquérito policial, ele é sigiloso. Então, beleza, olha o que a gente gastou para falar, o inquérito policial ele é sigiloso em relação às pessoas do povo em geral. Todavia, o inquérito, né, o sigilo do inquérito é apenas uma regra, ó, sigiloso em relação aos envolvidos, beleza, ofendido e indiciado. Não é claro, com relação ao ofendido, indiciado e seus advogados. O advogado tem acesso aos autos do inquérito policial, ou seja, os autos já estejam documentados. Perceba, não gastamos nenhuma folha para explicar sobre isso. Então aqui já está o conteúdo doutrinário, a gente já fala sobre a letra da lei e a gente traz também para vocês, nós trazemos para você também a parte jurisprudencial. Então, para você memorizar a parte doutrinária, é leitura desse material. Professor, mas eu não gosto de ler, ou eu estou começando a estudar agora e eu segui as orientações que o senhor passou lá atrás, num outro vídeo, lá na aula inaugural, e eu sou do tipo de candidato que estudo por videoaula. Essa explicação também está na videoaula? Sim, também está na videoaula. Tudo que você está vendo aqui no material, claro que no material tem mais completo, tem mais espaço para isso. Mas na videoaula o professor faz uma síntese também, faz um resumo. A videoaula é um resumo de determinado conteúdo, em que o professor explica para você com mais clareza. Ali não é só o professor, não é só você estar lendo, você está assistindo a aula. É um estudo mais passivo? É, mas você tem uma oportunidade de aprender até mais se você estiver começando a estudar agora. Então a parte doutrinária é na videoaula ou na apostila. Professor, na lei seca eu aprendo sobre doutrina? Não, lei seca é lei seca. Inclusive as táticas da lei seca eu passei na aula anterior. Lei seca, estudo doutrinário é estudo doutrinário. E é muito importante você fazer o estudo doutrinário em conjunto com a letra da lei. Eu nunca gostei, professor Caldeira, na maioria, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já estudava para concurso. Eu nunca gostei de livros que tá falando sobre um tema que tem fundamentação na lei, tem lei para aquele assunto que está falando no livro de doutrina, mas que não coloca a letra da lei no material. Porque é muito complicado quando você lê um livro e ele só explica. É a mesma coisa de você ler um romance.
É a mesma coisa de você ler alguma coisa ligada à literatura. A mesma coisa de você pegar e ler o livro do Machado de Assis. O livro Machado de Assis não está falando sobre um assunto que tem fundamentação na letra da lei, não está falando sobre inquérito policial, sobre crimes contra a pessoa. Agora você pega, por exemplo, um livro de direito penal ou um livro de direito constitucional em que não existe, não tem alguns trechos da Constituição Federal. O professor está falando, por exemplo, num livro de direito constitucional sobre o tema princípios fundamentais. Ele está escrevendo a opinião dele, os aspectos doutrinários, explicação de cada palavra que tem do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, falando do tema princípios fundamentais, tema aí que você vai estudar aqui para a Guarda de Rio Verde. Só que o professor não coloca lá o trecho da Constituição. Olha, beleza, na Constituição fala isso, ó, o artigo 1º, fundamentos, o artigo 2º, separação dos poderes, o artigo 3º, objetivo. Não coloca a letra da lei. Eu sempre tive uma dificuldade e sou um crítico ferrenho com relação a isso. Livro de doutrina que trata sobre um assunto que tem fundamentação na letra da lei, mas que não traz a letra da lei no seu livro, para mim não serve. Para mim, professor. Para mim, eu sou Caldeira, tá? Então, aqui a gente faz diferente, a gente apresenta a explicação doutrinária a você, só que a gente coloca também a letra da lei em conjunto, para você ir aprendendo do que a gente está tratando. A não ser quando o tema é um tema de doutrina realmente, como os temas, a maioria dos temas de direito administrativo. Não precisa você achar que a gente vai colocar muita lei seca no tema poderes administrativos. Por que não tem como, professor? Porque não tem um título, um capítulo, uma lei, um código para falar de poderes administrativos. Claro que a gente tem algumas fundamentações, como no artigo 78 do Código Tributário para falar sobre poder de polícia. Tem, beleza, mas é só um trechinho. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, doutrina é isso. Doutrina você pega desse formato. E a doutrina ela é uma interpretação daquilo que está já escrito na lei em algumas matérias. Em outras, se não tiver, como essas que eu citei do direito administrativo, aí não tem jeito. Ah, professor, Brasil, tudo certo, eu já entendi tudo sobre a doutrina. E jurisprudência? A jurisprudência, muita gente comete um erro básico, que é estudar a jurisprudência primeiro do que estudar a parte doutrinária ou a letra da lei. Primeiro você tem que conhecer sobre o assunto para depois chegar na jurisprudência. É por esses e outros motivos que nós colocamos a parte jurisprudencial depois. Ó. Primeiro a gente faz aqui, conforme você está vendo, a gente faz a explicação, vejam só, a gente faz a explicação doutrinária. Aí, nessa explicação doutrinária, nós oscilamos, a gente coloca ali, conjugando a letra da lei, a jurisprudência e as opiniões doutrinárias. E aí, lá depois, já no finalzinho, tá? A gente acrescenta para vocês a parte jurisprudencial. Então, todas as jurisprudências que nós trabalhamos durante a explicação doutrinária, a gente vem e deixa ela separada aqui para você no finalzinho, em um tópico, denominado, nesse material aqui está com o tópico 3, ó, jurisprudência. Veja agora a jurisprudência sobre esse assunto. Aí a gente coloca as súmulas, aqui, ó, tá vendo? Súmulas do STF aqui para você. Tem alguns assuntos que é súmula do STF e STJ. Agora a gente coloca vários entendimentos aqui para você, ó, do STF, do STJ, e a gente inclusive coloca o ano aqui, a data que foi julgado, se foi pelo STF, se foi pelo STJ, e assim vai. Qual é o erro de muita gente? Eu já vou começar pelo erro e depois eu dou a dica para vocês. O erro de muita gente é vir direto na parte de jurisprudência. Inclusive, olha que maluquice que eu vou te falar. Para alguns concursos, aqui no Caveiras Negras, nós temos um vade-mecum só de jurisprudência, como Polícia Militar Goiás, como Polícia Penal Goiás, a gente tem um vade-mecum de jurisprudência. A gente tem um vade-mecum de leis e tem um vade-mecum de jurisprudência. Nesse vade-mecum de jurisprudência, a gente tem os principais julgados e súmulas do STF e do STJ em cima de cada edital ali. Aí tem aluno que ele faz o que? Ah, professor, eu quero comprar só o vade-mecum de jurisprudência. A primeira pergunta que eu sempre faço, e eu oriento também os meus funcionários a fazer essa pergunta quando o aluno quer comprar só jurisprudência. Você já estuda há algum tempo, alguns dias para concurso? Se a pessoa falar, estou começando hoje, a minha orientação para os meus funcionários, e quando é eu que estou no atendimento, eu falo, olha, não entregue, não ajude esse aluno a fazer a aquisição. Oriente ele, primeiro a estudar o conteúdo e depois ele adquirir o material de jurisprudência. Na maioria das vezes a gente faz isso e alguns alunos mentem. Eles falam, não, eu já estudo há mais tempo, professor, pode ficar tranquilo. Porque ele pensa que a gente não está querendo vender o material para ele, mas não é isso. É porque você estudar jurisprudência é como se você... Imagina o seguinte, imagine um candidato que ele quer primeiro pular na água para depois aprender a nadar. É mais ou menos isso. Meu amigo, se você pula em águas profundas, sem saber nadar, você vai se afogar. E é o que acontece. Muita gente vai direto na jurisprudência. Cara, a jurisprudência, ela não é feita para você aprender. Lendo a jurisprudência do nada ali. Eu vou te dar um exemplo agora na prática, porque pode ser que você não concorde com o professor Caldeira. Vou te dar um exemplo básico. Dê uma olhada aí. Aqui nós temos um julgado. Olha o tamanho desse julgado, ó. Ó, olha o que tá o título do julgado. Ó. É constitucional. Deixa eu ver se... Dá um Ctrl mais aqui para facilitar pra gente. Ó, eu acho que deu uma melhorada, né? Beleza. Olha. É
constitucional a norma de regimento interno de Tribunal de Justiça que condiciona a instauração de inquérito à autorização do desembargador relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Beleza. Aí agora aqui, a origem é do STF, informativo 1054. Aí aqui está o caso concreto. A gente sempre facilita colocando o caso em concreto, tudo mais, explica tudo certinho. No final a gente coloca, ó. Esse julgado é lá do STF, né? Foi no julgamento, não foi no plenário, do julgamento da ação direta de constitucionalidade, ó, da ADI 7083. Tá vendo? A ministra relatora foi a Carmen Lúcia. Beleza, e aí nós inclusive tivemos um redator, né, um acordo do ministro Dias Toffoli. Esse foi julgado no dia 13/5/2022. Informativo aqui 1054. Meu amigo, se você nunca estudou inquérito policial, você pode ler isso aqui todinho desse julgado. Dificilmente você vai entender isso aqui. Não vai entender. Tá vendo? Aqui mais o julgado, ó. Não há ilicitude das provas por violação ao sigilo de dados bancários em razão do compartilhamento de dados de movimentações financeiras da própria instituição bancária ao Ministério Público. Aí aqui tem um casinho, só para você entender o julgado, e aí beleza. Agora eu pergunto a você que está do outro lado, se você nunca estudou inquérito, nunca estudou sigilo do inquérito policial, sobre provas durante o inquérito, o que pode ou não ser validado, dificilmente você vai entender esse julgado. Então é por isso que eu digo, a técnica para você memorizar o julgado não é você ler muito o julgado se você não conhece o assunto. Primeiro você estuda o tema, estuda inquérito policial. Depois você vai lá para o julgado de inquérito. Aí, meu amigo, o desempenho é lá em cima. Depois que você já estudou inquérito policial, já teve a oportunidade de ver aquele julgado durante a aula, o professor já explicou sobre isso, sobre regimento interno, tudo mais, aquela coisa toda, né, com relação à questão de instauração de inquérito policial e tudo mais. Se você já entendeu aquilo, ótimo, beleza. Quando você lê o julgado, você já vai ler o julgado e fala assim, nossa, o professor explicou sobre esse julgado lá mesmo, agora eu vou só ver ele na íntegra aqui para ver como é que foi o voto do relator, o que eles citaram, o que não foi citado. Entendeu qual que é a técnica? E aí muita gente faz errado. As pessoas primeiro pulam na piscina profunda para depois tentar nadar. Aí ele lê e não entendeu nada. Por isso que tem muitos alunos que lê material de jurisprudência, só que quando cai na prova dele ele não consegue acertar. "Ô, professor, eu não entendi. Eu li isso aqui, mas não consegui acertar." Veja, é porque você leu, mas você não conseguiu interpretar. Você bancou aquela chamada semi-analfabeto, que é o cara que lê, mas não entende o que está escrito. Então, por isso que antes você precisa realmente ali fazer o estudo do tema. Essas foram as dicas que eu tinha para vocês no que diz respeito à parte jurisprudencial e da parte da lei seca. E não se preocupe, nos temas de maior profundidade, a gente já entrega para você um material completo como esse aqui de inquérito policial. E que já tem a lei seca, que já tem 20 questões com gabarito comentado, já tem explicação teórica e tem jurisprudência separadinha. Tudo bem? Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar lá no WhatsApp. Vou colocar aqui o WhatsApp mais uma vez na tela para você, que está nos acompanhando nesse curso para GCM Rio Verde. Ah, não. Eu acho que nesse aqui não vai dar para anotar o WhatsApp, né? Eu coloquei o arquivo num formato que não dá para realizar a anotação, mas não se preocupe, tá? Na aula passada eu até coloquei e vou ditar aqui para você, ó. O DDD é 629, é o 9 antes, né? 62982162927. Brasil? Sucesso, pode mandar lá se você tiver com dúvida. Um grande abraço, que Deus abençoe. Como eu sempre digo, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço.